Boa noite, eu sou Gabriel Freitas. E eu sou o Lucas. Lucas Santos Você prefere Santos ou Ferreira? Cara, antes eu usava mais o Santos, mas depois que eu casei, minha esposa pegou o Ferreira, aí agora eu mudei de cidade, eu posso criar meio com uma nova identidade. Agora eu sou o Lucas Ferreira. Gostei disso. Importante. Gente, a gente está começando mais um podcast e eu tenho certeza que esse podcast vai abençoar muito a sua vida. E hoje a gente está com um tema muito legal, Lucas. Você pode falar qual é esse tema pra gente? Hoje nós vamos falar sobre constância e intensidade. Importante esse tema, hein? Gabriel, já quero começar te perguntando algo. Você tem mais facilidade em ser uma pessoa constante ou intensa? Amigo, eu acho que é constante. Sério? Sim. Caramba. Porque assim, essa coisa de intensidade, ela às vezes você não depende só de você. Porque a constância depende de você. Você que faz, você que tem que ir, você que tem que fazer, você que tem que acordar, você que tem vamos lá, agora a intensidade talvez depende, óbvio que depende de uma boa parte de você, mas depende também, acho que um pouco do ambiente, né? Como é que você consegue ser intenso em um lugar que talvez não te proporcione o que você precisa para ser intenso? Você entendeu mais ou menos? Eu entendo, mas assim, eu acho que a constância também Depende do lugar, você acha? Porque o ambiente, tanto para você ser mais constante ou você ser intenso, se você, por exemplo, você quer ser constante, mas você se cerca de pessoas inconstantes, você vai ter muito mais dificuldade de você conseguir permanecer por mais tempo. Por isso que assim, eu acho que na intensidade, todo mundo começa intenso. Ninguém começa constante, porque constância precisa de tempo para você desenvolver algo. Sim. Todo mundo começa intenso, isso é natural. Só que para você continuar desenvolvendo a constância, você pode até continuar sozinho. Mas se você conseguir fazer algo por muito mais tempo, se você não se cercar de pessoas, né, igual a gente está falando no ambiente de igreja, de um corpo, se você não se cerca de pessoas que estão buscando o mesmo objetivo que você vai ter dificuldade também de ser constante, né? Com certeza. Até porque, amigo, eu penso assim, nessa caminhada que a gente tem, ainda mais a cristã, que a gente enfrenta muitos desafios, essa pegada sobre intensidade e constância se faz muito necessária, visto que a gente vai passar por momentos muito difíceis, né? E a gente sabe que a gente tem um recurso bíblico, porque a leitura da palavra é importantíssima, a oração, o jejum, a gente sabe dessas questões, ferramentas espirituais. Mas a gente também precisa entender, como Paulo sempre costumava falar em suas cartas, que essa comunhão, ela se dá como importante, justamente que quando um cair, o outro vai lá e levanta, anima, ajuda, tipo assim, vamos lá, você vai conseguir, vamos andar mais uma milha, né? Teve uma ministração sua tão bonita, que você falou sobre caminhar, e aí você falou sobre quando a gente ajuda alguém a caminhar mais uma milha, tipo assim, vamos, a gente consegue. Então é você entender que a intensidade e a constância também se faz importante quando a gente tem uma relação com as pessoas que podem nos ajudar. Então, de fato, um ambiente é muito importante mesmo, ainda mais quando a gente está cercado de pessoas que querem seguir na mesma constância e intensidade que a gente está vivendo. E um dos motivos que a gente pensou em fazer esse tema é que muitas vezes as pessoas colocam até como se a constância e a intensidade elas fossem concorrentes. Elas fossem inimigos, né? Sempre é constância versus intensidade. Como se ou você é constante ou você é intenso. Quando na verdade elas querem ser ótimas amigas. Ótimas amigas. Né? Assim, de fato, a constância ela é mais importante que a intensidade. Mas tudo que elas mais querem é conseguir andar juntas. Sim. Elas querem viver juntas. Sim. Né, dessa forma. Porque assim, eu falando até de mim, por que é importante também a questão da intensidade? Tem vezes que você tem que empenhar muita força para que você consiga quebrar algumas barreiras na sua vida. Eu lembro assim, logo que eu me converti e até hoje, sabe? Eu tive que tomar decisões radicais, de intensidade, para que algumas coisas na minha vida eu conseguisse mudar. Isso me lembra até aquela imagem que é do foguete. O pessoal fala, né, que o foguete ele faz quase toda a força para ele conseguir sair do lugar. Né? Começa aquele monte de explosão, aquele monte de parada, porque é para ele quebrar essa força gravitacional que segura, então para conseguir. E no momento que ele alcança essa altura, ele consegue voar com muito menos força. E eu percebo que nós temos que muitas vezes ter esse momento de intensidade
de falar, eu vou me empenhar com todas as minhas forças para conseguir vencer um vício, para conseguir vencer alguma dificuldade que eu estou tendo no relacionamento, ou assim, vejo muitas pessoas, não consigo orar, não consigo ler a Bíblia. Tá, mas qual vez que você realmente foi ferrenho com isso? Eu vou gastar toda a minha energia tentando. Porque você vai buscar a constância, mas muitas vezes essa intensidade é o que vai te fazer acessar esse lugar. Né? Eu falo por mim, assim, uma coisa que eu vejo que a constância e a intensidade, quando elas muito bem aplicadas me ajudam, é na questão didática e até mesmo acadêmica. Em alguns momentos, quando questão de universidade, faculdade, você se via diante de um trabalho que você tem que apresentar e você sempre se acostumou a estudar só aquele tempinho, fazer aquele mesmo tipo de apresentação, só que você sonha em talvez fazer uma apresentação que tipo assim, poxa, eu fiquei orgulhoso do que eu apresentei, então aqueles 15 minutos estudando passa a ser meia hora, é chato? Muito, você não quer estudar. Mas aí você começa a dobrar esse tempo, e aí você começa a ser um pouco mais intenso. E aí quando você faz uma boa apresentação, onde até mesmo o seu professor, quando vai te avaliar, te dá uma boa nota, você fala, poxa, valeu a pena. E aí já não é tão difícil estudar meia hora, porque você já quebrou essa barreira. Outro exemplo também, que tem a ver com essa coisa de ser didático, foi quando eu comecei a fazer aula de piano, de teclado. Um dia eu vou chegar lá. Quem é esse professor? Paulo Júnior. Ele tá aqui. Vai entrar em contato. Pode entrar em contato. E aí o que acontece? Eu lembro que quando a gente iniciou a primeira aula, por estar iniciando, ele passou coisas básicas. Só que, irmão, ele não esperava outra aula. Ele via que eu já tinha pegado uma coisa, nos próximos minutos ele já dobrava aquilo ali. Então, por exemplo, tinha um negocinho, como é o nome daquilo? Ficava tac, 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 tac. Esqueci o nome daquilo. Aí a quatro batidinhas dessa, eu tinha que fazer uma nota, né? Qual que é o nome, Paulo? Clique. Aí ele voltava lento. Tá. Era bem assim, tá muito bom, já avancei muito. Do nada era tac. Eu falei, Paulo Júnior tá muito rápido, quero saber faz. Então assim, tava lá toda sexta, tocando, mas a intensidade importava muito, para que nas próximas aulas aquilo que era difícil não fosse mais tão difícil assim. Então eu acho que na nossa vida, Lucas, quando a gente aceita ser intenso, coisas que eram impossíveis passam a se tornar possíveis, visto que a gente já passou por aquele desafio. Então tem coisas que se a gente não for intenso, a gente nunca vai avançar, não vai quebrar a barreira. Por isso que a intensidade também é importante. E por exemplo, você vai falar, pessoal, você precisa ser intenso na sua vida de oração. Talvez a pessoa, tipo, eu preciso orar alto, ou eu preciso, de efusão. Quando na verdade você ser intenso é você estar orando. Ou tipo, você tem que ser mais intenso, então tem que orar muitas horas. Não, cara, por isso que a constância, ela é mais importante que a intensidade. Por mais que elas querem andar juntas, a constância é que, tipo, todos os dias você orando é muito mais importante do que uma semana você orar 1 hora todo dia e depois você nunca mais ora. Ou tipo, no início a pessoa fala, vou fazer um plano, quero ler a Bíblia todo esse ano. Vou fazer o plano de ler a Bíblia em 3 meses. Não tem aquele que é 14 capítulos? 12 capítulos. Cara, na primeira semana, na segunda semana a pessoa consegue, depois ela não lê mais nenhum capítulo. Tipo, agora antes eu ler 14, é melhor nem ler. Tipo, cara, mas como assim? E em outros momentos a gente vai encontrar pessoas que às vezes leem um por dia. Mas que é aquela leitura. A pessoa passa o dia todo refletindo sobre aquele, porque assim, 3 meses, 14 capítulos por dia é rápido, é coisa rápida. Então às vezes você tem intensidade, mas com um falso manuseio. E de fato, existe esse tipo de leitura que você quer ler a Bíblia mais vezes no ano, então quero ler 14. Porque quando você lê uma porção maior das escrituras, tipo, li 10 capítulos, li 8, você consegue ter uma compreensão diferente do que quando você lê só um. Porque você consegue ter, tipo, o que o autor realmente estava querendo dizer, qual é o contexto. Quando você lê um por dia, às vezes você não consegue ter esse tipo de entendimento. Então existem essas leituras da Bíblia, por exemplo, que são mais corridas mesmo, e te façam esse desafio. Pega alguma vez e fala, eu vou ler a Bíblia toda, eu vou ler a Bíblia em 6 meses, eu vou fazer algum desafio. Isso é importante. Porque isso também te dá um outro panorama em relação à leitura. Mas o que a gente está falando a constância, é você sentir que eu preciso todos os dias. O pão diário é para todo dia.
Né? O pão diário não é para amanhã, o maná não é para outro dia. No outro dia ele estraga, eu preciso me alimentar hoje. Então, acredito que para tudo, a constância, pô, a gente não tem como falar de constância sem não falar de saúde, né? De exercício físico. Eu imagino que seja a maior dificuldade depois de talvez uma vida espiritual, é ter uma vida constante na alimentação. E honrar a Deus com isso, né? Na atividade física, pô, início de ano é o que mais rola, né? Pô, esse ano vai ser, aí tipo, tá acabando janeiro, aí você, pô, e aí, o que eu fiz, o que você começa a pensar já sobre isso. E dá um certo desespero, porque nós naturalmente, isso que é importante a gente entender agora, nós naturalmente não somos pessoas constantes. Não é da nossa natureza a constância. A nossa natureza é exatamente ao contrário. O normal para nós é nós sermos inconstantes. Por isso que Jesus também veio para redimir isso na nossa vida. Porque assim, o maior inimigo da constância e da intensidade é o pecado. Sim. Quantas vezes você tá animadaço com alguma parada, né? Você ou foi numa conferência, você saiu do curso, você foi numa célula, você falou, agora eu vou viver tudo aquilo que eu nunca vivi na minha vida. Crendo naquilo, e aí você até começa a viver algo e você cai no pecado. E aquilo já aconteceu isso com você? Oxi! Quantas vezes você quer? Diversas vezes, Lucas. É muito chato, porque assim, a gente coloca na conta da nossa constância também o fato de que existe um Deus para nos ajudar nisso. E a gente pensa, a alegria do Senhor é a minha força, se eu estiver fazendo algo onde Deus se alegra, eu tenho ainda mais ânimo para continuar fazendo tudo aquilo. E aí quando você peca, cara, você... Puxa, aí a gente já começa a pensar tanta coisa sobre Deus, aí acha que Deus não ama mais. Aí a gente pensa tanta coisa errada, só que o ensino bíblico ele tira essas coisas. Mas a gente passa a pensar assim, não tem mais por que lutar, Deus não vai estar mais comigo. A gente pensa muita coisa assim. Só que se a gente citar um exemplo sobre uma pessoa que, independente do pecado que ele cometeu, continuou sendo constante, foi Davi, que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo um pecado, mesmo sendo um homem que matou seu amigo e que pegou a mulher que não era dele. Porque, na verdade, a constância não estava em só não pecar, mas entendendo que pequei, porém preciso continuar. Perdoa-me, Senhor, sabe? Então, assim, já com Saul foi diferente, a gente sabe a história. Então, se você não entende um pouco dessa história, eu peço para você que leia. Saul, o que ele quer? Ele quer ser honrado diante dos homens, diante da sociedade. Davi não. Davi ele quer manter a constância dele com Deus como? Pedindo perdão ao Senhor. Então, às vezes, a gente tem essa efusividade na hora de começar. Comecei, né? E aí eu caí em pecado. E aí, nessa de cair em pecado, o que a gente faz? A gente regride, a gente vai para trás. Só que, meu irmão, uma coisa eu aprendi, é que nem arco e flecha. Quando você... Arco e flecha. É muito rápido? Tem momentos na sua vida, eu não estou dizendo aqui, peca, meu irmão, tem que pecar mesmo, que quando você pega, não, diante de Deus, nada disso. O que eu estou querendo dizer é que, quando você cai, é necessário que você entenda o porquê aquilo aconteceu, para que, entendendo aquilo, você não. Então, eu preciso seguir. Poxa, foi uma amizade, foi aquela conversa que fez você cair naquele pecado? Evita. Gabriel, foi ficar tanto tempo no celular? Sai disso. Para que quando você estiver de novo nessa linha de constância de intensidade, você se deparar de novo com esse problema, você não quer novamente. Então, assim, quando você reconhecer que você está diante de um obstáculo, que um dia já te parou, sai disso o mais rápido possível. Um dia eu falei disso numa ministração aqui, sabe? Vai ter momentos em que o próprio Deus vai permitir com que a gente passe por momentos que a gente já viveu. Não para mostrar o quanto nós somos fracos, mas para mostrar o quanto a gente já venceu aquilo. Porém, o problema é, a gente ao invés de olhar e pensar, já venci, a gente quer parar, olhar e falar, que tal se eu me relacionar de novo com essa pessoa? Para com isso, você vai quebrar a sua intensidade e sua constância nisso, cara. Sai disso logo. Então, assim, tá vivendo aquele momento de intensidade e de constância, percebeu que caiu, converse com alguém, confesse, peça perdão e segue em frente. Quando você perceber que aquilo está para acontecer, nem olha, segue em frente. E aí você vai ver que você vai se tornar uma pessoa constante, não que não passe por problemas, mas que passando por problemas tenha a resposta para solucionar todos eles. Jesus Cristo. Isso que eu ia falar, que eu tenho buscado ser uma pessoa mais constante na minha vida em todas as áreas. Uma das coisas que tem me ajudado a encontrar esse caminho da constância é entender que a constância ela não vai te isentar de dias maus,
de altos e baixos, de tropeços. Assim, muitas vezes a gente coloca uma expectativa de ser constante é não falhar. Quem dera. Só que quando a gente já começa a entender que assim, a questão não é não falhar, é eu falhar e eu continuar. O que vai me fazer ser constante é isso. Por isso que assim, a intensidade você não vai ter a todo momento, eu te garanto isso. Né? Não existe alguém que tem uma vida, e porque que a gente está falando de intensidade aqui, não é uma pessoa, sabe, muito animada, toda hora, que fala muito, tipo Gabriel, que tá o tempo todo falando. Isso não é isso que é ser uma pessoa intensa. Tem pessoas introvertidas que são intensas, né? Mas essa questão de ser, quando você começa a entender que assim, eu ser constante é muito mais fácil do que eu ser intenso. Intenso, vai ter dias maus que eu vou perder esse lugar de intensidade, mas no lugar da constância eu posso ter todos os dias. Porque mesmo no dia que eu falhar, o que vai me dizer se eu sou constante ou não é o outro dia. Assim. É a outra hora. Né? Uma experiência que todo cristão tem, inclusive você que está nos assistindo. Não é todo dia que a gente vem para a igreja cultuar a Deus, mó alegre, cara, hoje vai ser aquele culto. Cara, tem dias que você vem medicado. Já aconteceu comigo. A pessoa está doente, ela se medicar, ela não está bem fisicamente. Mas ao invés de falar, tomei esse remédio que eu vou ficar em casa, ela vem mesmo assim. Aí eu te pergunto, a intensidade que ela vai adorar a Deus pulando, cantando, levantando a mão, vai ser a mesma quando está tudo bem? Não vai ser. Mas ela não teve a constância de vir. E às vezes são nesses dias, Lucas, em dias comuns. E assim, hoje não tem intensidade nenhuma, mas só por ser constante, Deus vai lá e faz algo novo. Então assim, só para você falar, vai ter dias que você não vai estar bem, então. Então você, às vezes, vai planejar ser intenso em alguma coisa, dobrar o peso de alguma coisa, dobrar a quantidade de vezes que você poderia fazer alguma outra coisa, mas você não vai conseguir porque, às vezes, algo chegou até a sua porta. Por exemplo, a minha mãe, ela sempre foi muito de, tipo assim, acordou, já quer organizar as coisas de casa e tudo mais. Quando a patroa dela faleceu, ela não fazia as coisas já com tanta alegria, mas ela fazia. Então eu falei assim, ela não está fazendo com tanta alegria, ela não está fazendo com tanta disposição, às vezes lava o prato aqui, depois deixa aquela coisa ali, mas ela está fazendo, um dia após o outro. Depois que a gente vai entender que, independente das coisas que chegam até a nossa casa para nos atingir, se a gente manter a constância, a gente vai entender, Lucas, que tudo que veio para nos parar só nos fortaleceu. Então, assim, é importante entender isso, que a constância é mais importante que a intensidade, porque não é sempre que a gente vai ser intenso. Mas se a gente manter, independente do quanto a gente tem de intensidade, a constância, a gente vai conseguir alcançar nossos objetivos. E assim, é uma obra do Espírito Santo, sabe? Da mesma forma que a gente falou que o pecado ele é o maior inimigo da constância, da intensidade, a graça é um dos melhores amigos também da constância e da intensidade. É impossível você ser constante numa vida cristã sem ter uma compreensão real do que é a graça. Que a graça é o que me permite, mesmo quando eu caio, eu tenho um advogado que advoga por mim. Mesmo quando eu tropeço, eu tenho alguém que já sacrificou a própria vida para restaurar isso na minha vida. Então assim, quando eu caio, eu não demoro para levantar. Sabe? Quando eu caio, eu já falo, alguém já providenciou, o cordeiro já foi providenciado. Bom, então isso que me permite viver uma vida constante. Se você não leva isso para o lugar de oração, você achar que você consegue ser constante e intenso por si próprio, cara, você já está fadado ao fracasso, porque ninguém consegue. Se você não pedir, fala, Deus, eu deposito em Ti a minha inconstância. Eu não consigo, eu oro isso todos os dias. Essa é uma oração recorrente na minha vida. Deus, eu preciso, porque o dia que você se prepara para a guerra é antes, não é no dia da batalha. Então tem gente que só deixa para orar por isso, então depois eu estou bem. Mas mesmo você fala, Deus, cuida do meu coração, porque eu quero continuar. Eu não sei como é o dia de amanhã. Me ajude a ser intenso. Eu quero ser intenso, mas eu sei que eu não quero ser um intenso emotivo. Sabe? O intenso que ele depende de circunstâncias para ser intenso. Então eu dependo de uma conversa com alguém, eu dependo de um discipulado, eu dependo de um culto, eu dependo de tal. Mas será que o próprio Espírito Santo é suficiente para me trazer essa intensidade de vida? Sabe? De tipo, acordar, falar, cara, eu vou, hoje o mundo já é meu. Eu quero evangelizar, eu quero ganhar alguém, eu quero orar, eu quero ler a Bíblia. Pô, você já acordar com essa
com essa vontade que vem de Deus, cara. Como você vai explicar que isso não vem de Deus? Você ter essa dependência, sabe, de falar, Jesus, me ajuda, você foi a pessoa mais constante que já existiu. Mas nada te abalou, é intensa, né? Jesus, a vida é completamente intensa. O Lucas, tem só pra gente citar lá também alguns exemplos bíblicos aliás, que a gente citou, tem um que eu acho tão interessante, que é quando Jesus ele fala para os discípulos bem assim lá em Lucas 24, 49, diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Ele diz assim para os discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aqui nessa tradução diz permanecer, né? E aí, quando a gente pula para Atos 2, a Bíblia diz assim, ó: e estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio o som veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente, quando a Bíblia fala que algo aconteceu de repente, é porque pessoas estavam vivendo dias comuns há muito tempo. Então você imagina, desde quando Jesus falou, até o dia que se cumpre o que ele falou, que foi o quê? Vocês vão receber poder do alto. E aí quando eles recebem poder do alto, a gente sabe o que acontece, aquela coisa toda. Mas imagina, Jesus fala, ficar em Jerusalém. Aí só depois que vai se cumprir o dia de Pentecostes. Quantos dias será que eles tiveram que ficar em Jerusalém até se cumprir? Eu não sei, mas eles tiveram que orar todos esses dias. Foi em torno de 40 dias ali, né? Porque então, Jesus ele apareceu antes de... Poxa, você está entendendo o que eu quero dizer? Aí você acha que não teve, tipo assim, ai, cara, será que esse negócio de Jesus fala é verdade mesmo? Ai, revestido por o que é isso? Ah, não, pra que orar toda hora? Gente, ó, não sei, é pra ficar todo mundo junto mesmo? É porque eu tava querendo. Mas Jesus disse, ficar em Jerusalém. Então eles tiveram uma palavra, eles creram nisso e foram constantes, até que de repente. Então, a gente almeja por muitas coisas toda hora. Por muitas coisas toda hora. A gente sempre quer muita coisa. Eu quero chegar a isso, eu quero ter essa saúde, eu quero chegar nesse ponto, eu tenho esse sonho, eu quero fazer isso, a minha meta é essa, né? A gente começou o ano aí, 2024, com muitas metas, aquela coisa toda, porque esse é o ano. Mas sinto muito, não vai acontecer se você não ser constante no texto. Porque o exemplo que eu estou usando é esse: Jesus deu uma palavra, você tem de Deus uma palavra, você tem de Deus um propósito, um chamado, uma mensagem, um sonho. Só que para que isso aconteça, obviamente Deus ele pode com todo o seu poder fazer quando ele quiser, mas ele gosta de participar com você. E tudo que ele está pedindo, e até mesmo usando esse podcast para falar com você, seja constante. Abra sua Bíblia todo dia, ore todo dia, sabe? Ore pelo seu irmão todo dia, se necessário for, confesse todo dia. Lucas mesmo fala assim, eu te entrego uma inconstância. É uma inconstância verdadeira. Melhor do que uma constância falsa. Porque, cara, de Deus sabe o seu coração. Mas uma coisa que você precisa entender é, se você for constante e intenso, acreditando que o que Deus falou é verdadeiro, as coisas elas vão acontecer na sua vida. E eu não estou dizendo aqui que Deus tipo assim, faz comigo que eu vou te dar em troca. A gente não merece nada do que Ele nos dá. Mas eu acho que é uma maneira de honrar e glorificar o nome dEle, sendo constante a Deus por isso. Galera. Então por isso que a gente está finalizando e deixar isso para vocês. Assim, alguns amigos, vamos dizer assim, da constância e da disciplina. Eu já falei da graça, que é você entender que Jesus ele já resolveu o seu problema da inconstância. Ele já resolveu o seu problema da falta de intensidade na cruz. E também a vida devocional. Você está tendo essa disciplina espiritual de não abrir mão. Nós temos muitas coisas que nós não abrimos mão, né? Independente se você está mal, se você está triste, tal. Por exemplo, trabalho. Independente de como você estiver, você vai ter que trabalhar. Não tem jeito. Então, assim, começar a levar mais a sério a realidade da disciplina espiritual, de falar, poxa, todos os dias eu vou orar, todos os dias eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar pelo menos uma vez na semana. E mais um conselho que eu posso te dar é viva a vida da comunidade. Boa. Não se isole. Boa. Se você se isolar, você não vai conseguir. E assim, eu falo, coinonia é comunhão com propósito. Porque assim, se você está se juntando só com pessoas inconstantes, você já tem matemática. Pronto.
Você não precisa ser nenhum gênio para dizer como você vai seguir a sua vida. Se você só se junta com pessoas que não têm uma vida constante com Deus, ou pessoas que não têm nenhum tipo de intensidade com Jesus, é muito fácil entender que o caminho que você vai, se você vê os seus amigos, seus melhores amigos, você já consegue ter uma noção de como vai ser o seu futuro, o seu ano, as pessoas que tem que cercar. Então não se isole, procure pessoas que têm uma vida constante, pessoas mais maduras na fé, e seja também essa pessoa para os seus amigos. Bom. Cara, a gente se junta para tantas coisas com os nossos amigos, né? Tipo, é tão bom estar com os amigos, a gente faz tantas coisas, mas por que não buscar também a Deus? Buscar essa constância de um cobrar o outro, né? De estar ali, tipo, cara, e como está a sua vida com Deus? E conseguiu vencer aquele pecado? Sabe, essa prestação de contas, ela é uma das coisas que mais nos ajuda. E eu falo por mim mesmo, a minha vida mudou quando eu comecei a compartilhar minha vida com os meus amigos. Ninguém é tão maduro que não tenha pecados para confessar. Ninguém é tão maduro que não tenha dificuldades para confessar. Ou que não passe por momentos de inconstância, momentos de falta de intensidade. Então, seja humilde. Eu acho que esse é um dos conselhos que eu posso dar para você. Seja humilde. Sendo humilde, você vai conseguir viver esse caminho. Você tem algo para finalizar? Gente, eu acho que só agradecer a você que está nos assistindo agora. Por exemplo, hoje nesse momento aqui, a gente está fazendo o nosso segundo podcast. Sim, se você ter o primeiro. Exatamente. E vai ter vários outros. E talvez você já esteja pensando aí com o que a gente falou aqui. Eu não sei se vou continuar assistindo esse podcast, não sei se vou compartilhar. Seja constante até nesse podcast aqui. Que tal? Continuar assistindo, continuar compartilhando com os amigos. Que eu creio que haverá muitas coisas importantes aqui. E como você sabe, a gente tem algumas surpresas para fazer, então só vai saber quais são as surpresas a partir do momento que você assistir o podcast. Então seja constante, meu irmão, e vem com a gente. E eu queria só dar mais uma vez. Olha esse cenário que a gente está, galera. Olha essa qualidade. Pode falar, nossa equipe está voando, está cada vez melhor. Tem muito mais. Isso aí, galera. Forte abraço e fiquem com Deus. Beijo, gente. Até logo. Deus abençoe vocês.